Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto muito sério e fundamental em qualquer operação industrial: a segurança no içamento de cargas. A gente vai mergulhar nos princípios essenciais, tudo baseado em norma técnica, para garantir que cada içamento seja sinônimo de segurança e não de risco. E para a gente começar a entender a dimensão disso, vamos partir de uma pergunta que vai muito além da operação em si. Uma pergunta que mexe com tudo. Porque, olha, quando uma falha acontece num içamento, as consequências se espalham de um jeito que a gente nem imagina. É como uma onda de choque, muito maior do que só a carga que caiu. O único acidente pode atingir em cheio três áreas que são absolutamente críticas. Primeiro, e mais importante, a vida das pessoas. Segundo, o patrimônio da empresa. E terceiro, a responsabilidade legal, que pode ser devastadora. E esse ponto da responsabilidade legal é pesado. Não é uma coisa só. Ela pode vir na esfera civil, com indenizações altíssimas, pode ir para a esfera criminal, com acusações muito sérias, e ainda tem a administrativa, que são aquelas multas e paralisações que podem quebrar uma operação. Ok, os riscos ficaram bem claros, certo? Então qual é a solução? Como a gente se protege de tudo isso? A resposta está numa abordagem organizada, sistemática, que é toda baseada em normas técnicas já estabelecidas. É muito importante pensar nessas normas não como um monte de burocracia para atrapalhar, sabe? Pelo contrário, elas são, na verdade, um verdadeiro projeto de engenharia para garantir que as operações sejam seguras. É o conhecimento de anos compilado para evitar o pior. E essa tabela aqui ilustra isso de forma perfeita. Dá uma olhada. Cada tipo de acessório, seja uma cinta têxtil, um cabo de aço, uma corrente, cada um deles tem uma norma específica, um guia detalhado sobre o que e como inspecionar. Bom, agora que a gente já entendeu a base teórica, vamos para a prática. Como é que esse projeto de segurança se transforma em ações concretas no dia a dia da operação? Pegando um exemplo bem comum, as lingas de corrente. A inspeção aqui precisa ser um verdadeiro pente fino. Tem que checar o desgaste entre os elos, medir para ver se não esticou, procurar qualquer dano, qualquer deformação. Não dá para ser só de passagem. Agora, quando o assunto é cinta têxtil, o foco da inspeção muda, mas o rigor é o mesmo. O olho tem que ser treinado para achar qualquer corte, qualquer falha na costura, queimadura, até a etiqueta de identificação, se estiver ilegível, já é motivo para condenar a cinta. E com os componentes forjados, como ganchos e manilhas, a atenção é toda na estrutura do metal. Qualquer sinal de trinca, de torção, um desgaste excessivo ou uma deformação na abertura, tudo isso é um alerta vermelho piscando. Isso nos leva a um dos pontos mais críticos de todo o processo: saber a hora de tirar um equipamento de serviço. E o mais interessante é que as regras para isso são preto no branco. Não existe área cinzenta, não existe "acho que dá para usar mais uma vez". O primeiro número que todo mundo precisa ter na cabeça é 10%. Qualquer desgaste que passe de 10% no diâmetro original de uma corrente ou de um cabo de aço significa que a capacidade de carga já foi para o espaço. É descarte imediato. O segundo número fundamental é 5%. Se a abertura de um gancho aumentou mais de 5%, pode ter certeza, ele sofreu uma sobrecarga. A estrutura dele está comprometida e ele precisa sair de circulação na hora. No fim das contas, tudo se resume a essa frase, que é a regra de ouro da segurança em içamentos. Um acessório que está bom o suficiente é, na verdade, um passo na direção de um acidente. E atenção! Descartar não é simplesmente jogar no lixo. Um equipamento condenado precisa ser inutilizado, destruído mesmo. Cortar a cinta, o gancho. Isso garante que ninguém, por engano, pegue aquela peça perigosa e tente usar de novo. Então, com tudo isso, fica a pergunta: no final do dia, nas mãos de quem está a responsabilidade pela segurança? A resposta é simples. Ela é compartilhada. É uma corrente. A segurança funciona como uma parceria. De um lado, a empresa tem a obrigação de dar equipamento bom, certificado, de treinar a equipe, de criar procedimentos seguros. Do outro lado, quem opera tem o dever de inspecionar tudo antes de usar, de seguir as regras e, principalmente, de falar se algo estiver errado. E talvez a ferramenta mais poderosa que um profissional tem em mãos seja o direito de recusa. Isso não é uma sugestão, é uma responsabilidade. É o poder e o dever de dizer não, essa operação não vai acontecer porque não está segura. E assim a gente fecha o nosso raciocínio. Ter o conhecimento das normas é o primeiro passo, claro, mas o que realmente previne acidentes é a disciplina de aplicar esse conhecimento todos os dias, em cada operação.
Por isso fica a reflexão. No próximo içamento, qual vai ser a primeira coisa a ser checada? É essa atitude que transforma informação em segurança de verdade.